Queridos e queridas, no vídeo de hoje, revisão para Federal do Paraná. Texto: O Negacionismo do Poder, de Tatiana Roque. Vem comigo. Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia, eu sou o Prof. Toninho e a gente vai trabalhar hoje aqui a revisão para Federal do Paraná de modo simples, sucinto e direto, uma revisão baseada em trechos da obra O Negacionismo no Poder, da cientista, da pesquisadora, da professora Tatiana Roque. Por isso, vem comigo, a gente vai trazer pedacinhos do texto para que você possa, junto comigo, usufruir um pouco dessa experiência magnífica de ler o textinho da Tati, beleza? Vou chamar de Tati aqui, mas eu tenho zero intimidade com ela, tá? É só para facilitar o nosso entendimento. Vem comigo. Povo, o negacionismo no poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política, é o texto que nós vamos observar. E a Tati começa falando aqui no texto sobre uma citação, um vídeo do Eduardo Bolsonaro, em que ele está dizendo o seguinte, ele está num clima frio e tal, dizendo que aquecimento global é esse. Então a pergunta que vai permear todo o nosso texto é: de onde vem o negacionismo? De onde vem toda essa descrença que nós estamos percebendo em relação à ciência? Quando a Tati traz esse trecho que está aí na tela para vocês, um estudo do geólogo americano James Powell, esse estudo reúne ali uma quantidade gigantesca de artigos que diz não parecer ter uma outra opinião, uma opinião diferente, uma opinião que consiga fazer oposição à ideia de que, de fato, nós estamos emitindo gases por efeito estufa, que isso está aquecendo o planeta. Só que, por que as pessoas não acreditam nisso? Por que as pessoas ainda estão extremamente reclusas nessa ideia? Ou grande parte da população que a gente vai ver aqui. Olha que interessante o que a Tati diz, então. A atitude do deputado reflete a descrença com que o conhecimento científico vem sendo tratado por alguns setores do governo e da sociedade. A Tati vai nos mostrar que, de fato, há uma grande iniciativa, ora consciente ou ora até mesmo utilitária, em relação a por que há uma descrença do governo na ciência. Parece que há, por parte da população, um movimento de que isso não me importa muito, não me faz muito sentido, não muda nada na minha vida. E para outra parcela, parece que é uma questão intencional, do tipo, se eu conseguir emplacar esse discurso, isso trará alguns benefícios econômicos, políticos, talvez até culturais. Então a Tati continua ali falando o seguinte: o resultado mais interessante é a correlação entre a desconfiança na ciência e o descrédito de outras instituições. Quem duvida do conhecimento científico geralmente desconfia também dos governos, das forças armadas e da justiça. A Tati mostra aqui, corroborando aquilo que a gente disse há pouco, que há um grande descrédito tanto por parte da ciência, ou seja, esse caminho científico, das pesquisas, das descobertas, dos grandes desenvolvimentos científicos, mas também da política, da força das estruturas, da capacidade de fazer o bem. Então, há aqui uma espécie de paralelo. As pessoas, ou grande parte, né, desse extrato recortado aí pela Tati nas pesquisas, parece nos trazer a ideia de que, sim, a descrença não afeta só a ciência. Isso se reflete até no título do texto, né? Na política e na ciência, ok? Olha que interessante, então. A atitude das pessoas em relação à ciência parece estar ligada aos benefícios em suas vidas cotidianas. A Tati levanta aqui, nesse trecho, um argumento que vai voltar lá no final, falando um pouquinho sobre: será que os cientistas estão se comunicando bem? Será que a comunidade científica consegue trazer argumentos, experimentos ou até mesmo uma comunicação eficiente com as pessoas para que elas entendam o que é a ciência e como ela tem construído o seu próprio caminho? Então, aqui nesse trecho, a ideia da vida cotidiana e os benefícios da ciência estão correlacionados. Por quê? Porque a pessoa que está ali no seu cotidiano, pensa, trabalhando de manhã, tarde e noite, ela vai ficar muito ligada na ideia de que qual é o benefício que a ciência me traz? Qual é a grande solução que essa ciência pode me oferecer? Então,
quando ela me oferece uma solução, quando ela resolve o meu problema, me parece muito interessante sim que eu confie na ciência. Mas e se ela não resolve? Ou melhor, e se eu não sei que ela resolve? Então parece-me que essa comunicação aqui trazida pela Tati é um fator muito importante para que aconteça essa descrença ou até mesmo esse tanto faz da população, de alguns setores da população, em relação à ciência. E olha que ela fala, o fundamentalismo religioso tem inquietado também os intelectuais, porque grande parte, aí 75% dos entrevistados, né, escolheriam o discurso, a orientação religiosa em caso de choque, em caso de oposição. Quando fosse colocado frente a frente o discurso científico e o discurso religioso faria mais sentido. Então, o que faz com que as pessoas escolham por isso? A Tati vai trazer toda essa ideia e, de novo, ela vai falar que grande parte dessa crise do negacionismo não tem a ver necessariamente com a ideia do fundamentalismo religioso. Ela está falando que isso é um sintoma. Há ainda outros alicerces que a gente precisa tomar, cuidar e construir para que a ciência consiga, de fato, passar por essa crise da descrença, passar por essa crise do descrédito. E olha que legal, no meio de tantas notícias ruins, um resultado positivo. 80% dos brasileiros acham que as vacinas são seguras. O que isso quer dizer? De novo, quer dizer que o benefício trazido ao meu cotidiano faz com que eu acredite mais ou menos na ciência, faz com que eu acredite muito mais ou muito menos. Então você está percebendo que o movimento da professora, da Tati, está sendo de conseguir opor a ideia de que quando eu falo de ciência, eu não estou falando só lá do Olimpo, dos deuses da universidade. Eu preciso trazer esse discurso para que as pessoas entendam. Eu preciso fazer com que as pessoas compreendam o que está acontecendo no campo científico. E quando elas entendem? Quando há um afetar direto na sua vida cotidiana. Beleza? Olha que legal, então. Uma lição a ser tirada dos dados é que precisamos de mais diálogos, melhores estratégias de convencimento e iniciativa de divulgação científica aberta à autocrítica. Aqui no texto vai aparecer algo muito legal, que é na maioria das vezes, o discurso científico se sustenta pelo princípio da autoridade. Mas e se esse princípio já é irrelevante? Então a pessoa chega e fala assim, eu sei porque eu sou o doutor. O tio lá do churrasco. Eu falo, tá, e daí? Então, a professora Tati traz aqui uma ideia de que você precisa, ou a comunidade científica vai ter que construir outras estratégias. Uma estratégia de diálogo, um caminho a se percorrer para que as pessoas consigam participar dessa comunidade científica, ou pelo menos as pessoas que estiverem interessadas, para a gente ampliar esse interesse. Porque vamos lá, será que as pessoas estão cientes, por exemplo, dos benefícios que a água tratada leva à vida delas? Ou será que elas nunca refletiram disso? E será que elas estão cientes do quanto de ciência, de tecnologia há para que chegue água tratada nas casas da maioria dos brasileiros? Então, é muito importante que a gente perceba que esse movimento aqui é o eixo do texto. E olha lá, como convencer as pessoas de que algum sacrifício vale a pena, sem oferecer a elas a garantia de que todas essas mudanças poderão criar um mundo melhor. Sem enxergar benefícios tangíveis em suas vidas cotidianas, aqui e agora, as pessoas provavelmente continuarão desconfiadas. E a negação pode se tornar uma alternativa tentadora, sobretudo porque o negacionismo não se apresenta como tal, e sim transvestido de polêmica. Nossa, que é muito interessante. Por quê? Se eu não percebo o benefício a curto prazo, como eu vou conseguir, aí a gente está falando especialmente das questões ambientais agora, como eu vou conseguir provar para uma população que é importante que ela abra mão de alguns recursos ou de alguns luxos da atualidade em prol das gerações futuras. Mais para frente no texto, a professora Tati traz até uma citação do Papa Francisco, onde fala que essa ideia do luxo é pura vaidade, que a gente precisa realmente
conseguir se destituir disso para que vivamos de modo consciente. Só que quando eu não vejo a curto prazo esse benefício, e principalmente quando eu dou descrédito, aí de fato eu abro um precedente para que as pessoas não se engajem, não criem a consciência e não produzam de fato aquilo que nós precisamos, que é um pensamento dentro dessa ideia dos ambientalistas, uma ideia de pensar no meio ambiente. Então é muito importante conseguir construir essa ideia, a ideia desse parágrafo, de que é benefício a curto prazo, é pensamento a longo prazo. Então a gente precisa entender que a consciência a ser criada, ela é uma consciência a longo prazo. Para isso, vamos voltar ali um pouco, a ideia do diálogo, a ideia das estratégias, a ideia de uma comunidade científica aberta à autocrítica, mas que principalmente deixe claro as evidências que traz ao cotidiano das pessoas, correto? O debate não era honesto, pois tais companhias difamavam lideranças da causa ambiental e autores de estudos sérios sobre o efeito estufa, que chegavam a ter suas vidas devastadas. Nesse contexto, surgiu a alcunha de melancia para acusar ambientalistas de serem verdes por fora e vermelhos por dentro. Aqui, o texto vai ganhando uma nova roupagem. E qual será essa nova roupagem? É a roupagem da política. A politização do discurso científico. Quando eu observo um ambientalista que está ali fazendo o seu estudo com base em evidências, com base em pesquisa, e eu o acuso de uma determinada posição política, no caso aqui, como ela citou claramente, do comunismo, né, a ideia de você ser verde por fora, ou seja, você estar ali de ambientalistas, mas por dentro ser um comunista. Quando eu começo a atacar isso e trago toda aquela linha cultural, todo aquele arsenal inserido na pessoa ou no estigma, até mesmo no estereótipo, sei lá, de um comunista, eu descredencializo ou descredibilizo toda a investigação científica da pessoa. O que isso quer dizer? O cientista então não pode, ele, ao ser comunista, ao ser taxado como comunista, nada do que ele fez é bom. Todos esses estudos, todos esses testes, todas essas evidências baseadas em literatura, pesquisas, enfim, não valem de nada. Então, muita atenção aí, porque a Tati continua assim, ó. É impressionante o número de ingredientes da atual crise da verdade, que já estavam presentes na estratégia dos marcadores da dúvida. Falsa simetria na argumentação científica, acusação de complô comunista, proliferação de think tanks para diminuir o poder da universidade e centros científicos legítimos, teorias conspiratórias, formação de especialistas por meio de manejo de mídias alternativas. Aqui, a Tati mostra como isso é feito. Então, ao acusar lá o cientista, um ambientalista de melancia, né, verde por fora e vermelho por dentro, essa é uma das maneiras de demonstrar toda essa estratégia que ora pode ser pensada, ora simplesmente serve como uma espécie de pulo do gato, assim, uau, consegui entender. Quais são os caminhos que têm sido tomados? Então, há um grande descrédito ao atacar a pessoa do ambientalista, do pesquisador, do cientista. Há uma grande proliferação de discursos rasos de especialistas de internet. Então, são pessoas que não dominam o conteúdo do que falam, não dominam a ciência que estão dizendo, mas fazem questão de dizer o tempo todo com toda certeza. E aí, para que tornem o seu discurso verídico, atacam de maneira polêmica, gerando aqueles grandes clickbaits dentro do YouTube, por exemplo, aquelas grandes armadilhas de edição de vídeo para que descredibilize as instituições da verdade, para que se desestabilize todos os estudos, e isso gera o quê? Na população que não vai poder chegar em casa e ler um artigo científico para conseguir comprovar que esse cara aqui do canal está falando uma coisa errada. Então, isso vai gerando, você está entendendo a somatória de fatores que faz com que o sujeito vá descredibilizando todo o conhecimento científico, porque, eu prefiro a minha religião em determinados momentos, principalmente momentos ali de tensão, e aí o cientista também é comunista, e aí o cientista também está falando algo que eu não estou vendo, então, e aí, o que é o cientista?
A Tati está problematizando aqui algo que faz com que a população, e aí esse extrato que ela disse lá no começo do texto, que bota o descrédito na ciência, seja dessa maneira negacionista. E aí ela continua aqui, ó. A crise da confiança pode ajudar a explicar a indiferença dessa parcela da população em relação à veracidade das declarações de quadros do governo. Não é que tantas pessoas acreditem no que eles dizem, é que boa parte delas não se importa. Então, quando você pega, por exemplo, debate de candidatos, vamos pegar o debate da presidência, em que você pegava os temas ambientais, era um show de horror de informação dos candidatos. Mas o que fazia ali? Qual era o grande cenário? Eram os dados científicos? Não eram. Era o que a gente chama na filosofia de falácia ad hominem, né? Era atacar a pessoa do outro. E quando eu atacava a pessoa do outro, eu criava polêmica. Eu facilito o discurso para falar o seguinte: então, se você é X, tudo aquilo que você disse não vale de nada. A Tati nos mostra que isso é extremamente perigoso, principalmente porque há aqui aquela ideia de que a ciência é baseada em opiniões, e não é, galera. A ciência é baseada em fatos, mas a grande pergunta do texto é como trazer esses fatos de modo a se comunicar com a comunidade para que esse tipo de situação negacionista não venha acontecer. Há uma ironia nesse fenômeno, pois o ceticismo produzido artificialmente, mero eufemismo usado pelos negacionistas, pode se disseminar mais facilmente ao repercutir um ceticismo real. No caso do meio ambiente, as consequências de não interromper desde já a ampliação da esfera de influência de opiniões anticientíficas, mesmo quando parecem apenas suscitar dúvidas, são especialmente preocupantes, pois serão irreversíveis. Qual é o grande alarme da Tati aqui? Tratar um negacionista como um cético é muito perigoso, porque o cético ele qualifica a dúvida. O cético é aquele que sabe duvidar, e aí é até muito estranho falar isso, né? Mas o que é a dúvida qualificada? É uma dúvida baseada, uma dúvida pautada, uma dúvida lida. Agora, a dúvida do negacionista é uma dúvida polêmica. É uma dúvida que coloca sobre descrédito. Então, ela descredencializa toda a história, toda a trajetória daquele cientista, daquela cientista que está ali divulgando. O resultado é, essas informações muito mais facilitadas, que são anticientíficas, que não constroem um consenso científico, geram impactos que podem, a longo prazo, serem irreversíveis. Beleza? Então, olha que interessante. O agrônomo Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial, conseguiu espalhar o argumento falso de que a extensão da floresta deixa pouco espaço para a agropecuária. Só aqui a gente vai ter dois outros pontos muito importantes a tratar, que é, primeiro, existem pessoas com credenciais, e quando eu digo credenciais, são pessoas com o título de cientistas. Então, é o agrônomo, é o astrônomo, é o geólogo, é o biólogo, que vão defender teses anticientíficas, negacionistas, e isso torna aquele movimento que antes era simplesmente ingênuo de um vídeo besta no YouTube, como um movimento que pode ganhar um embasamento entre aspas aí, que é, então se o geólogo falou, então é verdade. E se esse biólogo falou, então é verdade. Por mais que toda a comunidade esteja falando o contrário. Mas aí que tá. Essa outra comunidade chega ao ouvido da população. Então, quando esse Evaristo de Miranda deixa clara essa posição de que estamos deixando pouco espaço para a agropecuária. O que ele mostra? Então a gente vai passar fome, então na verdade essa preservação já está ocupando aí uma grande parte. Presta atenção, a ideia aqui é transformar esse discurso negacionista, ou foi transformar o discurso negacionista em uma arma política. E essa arma política gera uma espécie de contribuição para que o negacionismo aumente, para que o negacionismo se fortaleça. Então, a Tati Roque, aqui ao colocar isso no texto, ela mostra o quão perigoso, e aí como a gente viu nas situações anteriores,
o quão irreversível isso pode ser, né? Porque uma vez devastada, uma vez desflorestada, é possível voltar? Então, o pulo do gato da extrema-direita foi vampirizar a desconfiança de parte considerável da opinião pública para legitimar governantes com posições anticientíficas e inserir o negacionismo na máquina estatal. Ou seja, o negacionismo passa a fazer parte de todo o mecanismo estatal, como molde da política, como alavanca, como um grande combustível da política para que eu forme uma massa de apoio, pronta a atender os próprios interesses ali, né, do caso da classe dominante. Fechou? Será que os brasileiros se sentem contemplados pelo modo como são tomadas as decisões sobre ciência e tecnologia? Parece que nem tanto. Então, é aí que a Tati começa a falar o seguinte, então, de quem é a responsabilidade por esse negacionismo? Ela não vai atribuir isso à noção dos religiosos, ela não vai atribuir isso à falta de letramento da população em grande parte. Ela vai dizer o seguinte, grande responsabilidade há aqui da comunidade científica em se comunicar de uma maneira mais eficaz, mas principalmente em atitudes parceiras das políticas públicas e das questões científicas para fazer-se entender e principalmente que a população perceba benefícios a curto prazo, ou benefícios no seu cotidiano a partir dessas ações políticas e das ações científicas. Nos meios acadêmicos, aumenta a consciência de que pesquisadores devem se comunicar melhor e fazer mais divulgação científica. Então, quando você percebe, por exemplo, uma roda de conversa sobre astronomia, esses dias teve o eclipse, né? E aí a galera das universidades colocando os telescópios nas praças, falando, venham aqui ver. Isso é divulgação científica. E qual é o objetivo? O objetivo é aproximar a população para que a ciência possa exercer o seu papel dentro da sociedade. Atualmente, lideranças desprovidas de qualquer credencial técnico-acadêmica reivindicam autoridades para anunciar a verdade, pois o contato direto com o público, favorecido pelas redes sociais, dispensa mediações. Então agora, antes, se eu quisesse publicar um artigo pela universidade, eu precisaria de todo um trâmite, eu precisava de vários filtros. Agora, eu posso pegar meu celular e sair falando qualquer bobagem, e as pessoas acreditarão. E aí que tá. Esse acreditar, a gente vive aí a era dos virais, né? Os vídeos que viralizam, pode formar uma teoria que, por mais absurda que seja, se transforma na maneira de explicar o mundo de alguém, ou de vários alguéns, né? Então, portanto, reafirmar verdades científicas a partir de posições de autoridade pode ser um tiro no pé. Entender que há uma desconfiança legítima que existe e que atinge boa parte da população é essencial para acolher as dúvidas e iniciar uma conversa com quem ainda não se mobiliza pela questão ambiental. Galera, olha que importante o que a Tati está dizendo aqui, que é legal, é interessante reconhecer que há uma desconfiança. E essa desconfiança não vai ser tirada quando eu chegar para a pessoa e falar, é porque eu sou cientista. Não. Há uma série de diálogos, de posições que devem ser tomadas para que a ciência seja acolhida pela população. E a maior riqueza das ciências não são as certezas produzidas ao fim do processo, e sim o modo qualificado de tratar as dúvidas durante o processo. Ser cético é o que se exige de todo cientista. Aqui ela está dizendo, então, assim, com letras maiúsculas e garrafais, o problema não é o ceticismo. O problema é o ceticismo transformado em negacionismo. Os negacionistas não têm nada de cético. A dúvida deles não é uma dúvida qualificada. Há apenas um descrédito, uma descredencialização da ciência. Momentos de crise podem suscitar novos arranjos políticos que tenham impacto no presente e ajudem a lidar com os desafios que temos diante de nós. Ações coletivas podem ser mais eficazes do que certezas e verdades contra o negacionismo. Por isso, estratégias científicas e políticas precisam andar de mãos dadas. Olha que interessante o que a Tati está dizendo aqui. A questão do negacionismo não vai ser tirada quando eu, enquanto cientista, nós, enquanto cientistas, enfiarmos goela abaixo todas as certezas absolutas que a ciência construiu. Não. Mas sim, quando abrir-se à comunidade um verdadeiro percurso dialógico sobre o que é a ciência, o que a ciência faz, mas principalmente quais as contribuições da ciência já existem. Porque dessa maneira eu consigo, sim, praticar estratégias eficazes,
demonstrar de maneira eficiente quais são as aplicações e os benefícios de fato de se ter uma vida engajada dentro da ciência, mas principalmente, galera, há também uma volta na crença política, de que a política pode dar certo, de que a política é um lugar interessante e que fundamentalmente a política serve para a população. Correto? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse texto da Tati e que, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui um comentário para mim, fala se você gostou dessa metodologia, da gente ler as partezinhas do texto. Para mim é sempre super interessante a sua opinião. Beleza? Queridos e queridas, beijos, até mais. Tchau, tchau.